semanas antes da gente ir, o pastor ligou que ele tinha ficado doente, que ele não poderia ir. Aí indicou um o outro pastor, a esposa ficou doente, também não podia ir. O Espírito Santo falando principalmente pro Luiz: é a sua mãe, Dani, é a sua mãe. Eu falei: Senhor, minha mãe não. E aí eu liguei pra minha mãe, e ela falou assim: eu não vou, imagina, seu pai não vai deixar. E eu pensei: é verdade, né? O homem japonês não deixa a mulher ficar tão longe tanto tempo, eram 45 dias de missão. Eu falei: ó, tá vendo, Luiz, não é minha mãe, vamos procurar outra pessoa. No dia seguinte, o Luiz abriu o e-mail, minha mãe nem tinha e-mail naquela época, eu fui em 2009. Tava lá uma frase assim: estou com as malas prontas. O Luiz olhou e falou: Dani, é e-mail da sua mãe? Eu falei: não, minha mãe não tem e-mail. Ele falou: mas tá aqui, ó, Satômica. Eu falei: nossa, e tava lá: eu estou com as malas prontas, que era bem direta assim. E nós levamos a minha mãe contra a vontade, mas o Espírito Santo mandou, a gente tem que obedecer. Então essa é minha mãe, fumando, foi com muita assim, comida na bolsa. E chegou lá, era uma instituição bem naturalista, no alto da montanha, longe do shopping center. Né? Depois de 2 semanas acabaram os cigarros dela, que ela levou vários pacotes de cigarro. E no Japão, para você comprar cigarro, você tem que assinar um termo de responsabilidade, isentando o governo da responsabilidade pela sua saúde, porque conscientemente você está comprando uma coisa que te faz mal. E ela estava com vergonha de assinar o termo. Ela falou: ah, eu tô no meio de adventista, vou ficar assinando esse termo, vou ficar fumando. E ficou em abstinência. Hipertensa, foi com um monte de remédio para colesterol. Ela tinha um problema no olho, que o olho ficava seco. E ficava seco, e tinha que pingar vários tipos de colírio. E todo mundo falava que ela estava na menopausa, que secava lá embaixo, secava lá em cima. Ela falou: não, mas as minhas irmãs todas estão na menopausa e não tem olho seco. Lá embaixo fica seco, mas não o olho. Mas ela estava usando muitos medicamentos, né? Osteoporose precoce, ela estava com vários problemas de saúde. E ficou lá, no alto dessa montanha, sem shopping center, sem nada. Pode passar para mim? Acho que não está funcionando, né? Está muito longe. Pode passar. Opa. A gente estava a 2h30 de Tóquio, ar puro, luz solar. Pode passando. Aqui, ó, no Monte Akaba, que nós estávamos. E nós ficamos fazendo com esses alunos, né? Eram alguns alunos do Japão e de Taiwan também. Tinha umas alunas taiwanesas que não eram adventistas, eram esposas de pastores da igreja metodista e tal. E nós ficamos assim, dando aulas de culinária, não é? Levando esses alunos também para fazer feiras de saúde em shopping centers lá no Japão. E só por Deus deu dom de línguas, né? Porque eu falei: nossa, a igreja adventista fala que não tem dom de línguas. Mas quando a gente viu que tinha alunos taiwaneses, eu falei: Senhor, taiwanês não entende japonês, nem inglês, e muito menos português. Então a gente orou pelo dom de línguas, e amém, porque a igreja adventista tem o dom de línguas. Amém. Então eu estava aqui falando em português, minha mãe traduzia para o japonês aqui, em japonês. Olha como Deus fez as coisas. As alunas taiwanesas ficavam do outro lado da sala. E eu falava em português. O Luiz traduzia do português para o inglês. E uma das taiwanesas era casada com um australiano. E ele traduzia do inglês para o taiwanês. Amém? 45 dias. Vocês acham que é brincadeira? Estava na época do H1N1. Os professores ficaram todos doentes. Sobrou tudo para... Mas o Espírito Santo capacita, né? Os escolhidos. Essa que é a verdade. Então Deus providenciou tudo, inclusive as taiwanesas não sabiam falar japonês, porque japonês, taiwanês, chinês, coreano não se dá bem. Falei: como é que a gente vai usar essas alunas aqui no Japão? E Deus providenciou também, porque na feira de saúde, o diretor do shopping olhou pra gente e falou: vocês são do Brasil? Sim. Os alunos são do Japão, uma fusão, né? Mas ele falou assim: vocês aqui no Brasil, vocês são médicos, aqui no Japão vocês não são nada. Então no instante que vocês vão medir a pressão, vocês não podem falar nada, nem que a pressão está baixa, nem que a pressão está alta, porque isso é um diagnóstico médico no Japão. Eu falei: glória a Deus por isso, porque as taiwanesas ficaram 24 horas só fazendo assim, ó, mostrando o aparelho de medir pressão, porque não podia falar se a pressão estava baixa ou alta. Elas ficaram assim o tempo inteiro, sorrindo só. E Deus é bom, porque todo mundo é usado na obra missionária, né? Ó, as meninas lá no estande da pressão alta. Pode passar.
Deus usa todo mundo. Até esse menininho, ó, de 6 anos de idade, a gente não tinha voluntários para ajudar a gente. Esse menino de 6 anos ajudou no estande mais difícil da feira, que vocês sabem, que é o estande do exercício físico. Olha lá, e com o cronômetro, só por Deus, né, gente? Tinha que ser japonês, né? Menino de 6 anos com essa disciplina de ficar lá horas e horas contando os passos. Pode passar. Meu Deus. E lá a gente não podia ler a Bíblia, nem da Bíblia, porque o Japão é um país que não é aberto para o cristianismo. Mas várias pessoas aceitaram oração e pediram estudos bíblicos para depois os obreiros irem nas casas. Então, até em um país que o cristianismo não é aberto, a gente viu, não é? Se as pessoas verem que a gente é inteligente em relação à saúde, elas ficam mais prontas a crer que a gente também é correto em doutrinas bíblicas. Porque para o japonês aceitar isso da Bíblia, gente, isso é um milagre do Senhor. É só o Espírito Santo. Eles não têm nada de cristianismo dentro do país, nem na educação, nem nada. Né? É proibido, inclusive. E lá foi aberto, né, para isso. Pode passar. Então essa é minha mãe, depois de 45 dias. Vocês acham que ela estava feliz ou estava triste? Sem cigarro, sem Coca-Cola, sem nada. Ela ficou muito irritada nas primeiras semanas e a gente orou demais. A gente falou com os alunos que ela não era adventista e tal. E os alunos oraram. Ela se libertou do cigarro, gente. Ela voltou sem remédio da pressão, sem remédio do colesterol. Ela tinha uma osteoporose precoce por causa da Coca-Cola. E aquele olho seco que ela tinha, ela estava desidratada. Porque como ela não tomava água, só tomava Coca-Cola, é lógico que a Coca-Cola está cheia de sal, desidratou ela. Então, a osteoporose que ela tinha e o olho seco era da Coca-Cola. Ela começou a tomar água, porque não tinha outra coisa para tomar, ela só tinha água, não tinha nem suco de frutas. Então, ela viu que hidratou, voltou, aquela necessaire cheia de medicamentos voltou vazia. E aí, ela foi um testemunho para o meu pai, foi toda uma história na família. Hoje, minha mãe já estudou a Bíblia, montou um grupo de estudo na casa dela, não se batizou ainda, por causa das tradições da família. Mas hoje, minha tia, que é a irmã dela, está estudando também com a minha irmã, com a minha prima. Então a gente vê que Deus abriu as portas, né, para o Evangelho também entrar na família. E ela só está na metade de um comprimido de pressão alta porque ela ama o Dr. Carlos. Que é o cardiologista, fala, ai, eu não vou ficar sem o Dr. Carlos. Eu falei, tá bom, então toma esse remédio. A remédio está baixa, a pressão dela pode passar. Uma figura, né? Uma figura total. E Deus tinha um propósito, né? Eu não queria levar minha mãe, até pedir perdão ao Espírito Santo, para perdão, Senhor. O Senhor tinha uma obra muito maior para fazer, eu queria me impedir, né? De lá a gente foi encaminhado para a Clínica Vida Natural, que é uma clínica que a igreja tem há 40 anos, que é um spa, na verdade. Vimos muitos milagres nesse lugar, assim como nós vimos nos Estados Unidos. A gente viu com esse senhor aqui, que estava na cadeira de roda com diagnóstico de esclerose múltipla. Ele bebia muito, ele estava com macite, porque o fígado dele parou. E eu tinha certeza que ele ia morrer lá na clínica. A família deixou ele lá e foi embora. Eu falei, nossa, a família deixou ele aqui para ele morrer. E aí ele não falava, não comia, não andava, estava na cadeira de rodas, não conversava. Falei, gente, o que a gente vai fazer com esse moço? Aí chamamos uma voluntária, a Andréia, que era uma fisioterapeuta do Hospital de Dentista, e ela ficou lá para dar banho nele, deixamos ele, né, no tratamento de sucos, e depois na hidroterapia. O que aconteceu com esse senhor? Ele estava com o fígado inchado, a gente estava com ascite, não teve nem que fazer drenagem. Ele saiu andando. Igual a cura do coxo. Eu estava dando uma palestra num dia, numa manhã, e ele estava na cadeira de roda no final, assim, tinha umas 45 pessoas na clínica. Ele levantou da cadeira e começou a andar, igualzinho em Atos 3, e todo mundo viu e falou, todo mundo começou a bater palma. Eu estava aqui na frente, eu fiquei catatônica. Igual aconteceu um milagre, e todo mundo daquela clínica que não era adventista começou a louvar a Deus. Que eles viram que ele estava com uma doença que era incurável e dentro da cadeira de rodas sentado. E o Johnny, então, depois a gente não viu mais ele. A Andréa falou, Dani, porque ela ficou super amiga dele, né? Pegou ele como pai. Falou, Dani, cuidado quando você for em São Paulo, o Johnny está dirigindo. Eu falei, não acredito, que doido, né? Emagreceu, eu falei, mas tá abusando também já. Eu falei, não, ele está dirigindo. E um dia eu estava contando essa história para um conselho de pastores, lá na Paulista Leste, Associação Paulista Leste. E um pastor levantou a mão e falou, doutora, eu batizei esse homem. Eu batizei esse homem, ele foi para a fila de transplante hepático, porque ele estava com uma cirrose, mas ele veio a falecer de transplante. Mas eu tenho certeza que nós veremos ele, né? Na ressurreição dos justos. E lá, então,
na Associação Paulistana, além de trabalhar na clínica, a gente montou escolas missionárias, onde a gente ensinava principalmente jovens líderes, né, nas feiras de saúde. E essa é uma história também muito surreal que a gente traz conosco, que esse foi um dos nossos alunos, que era comportor, e ele um dia ligou pra gente falando que tinha uma vizinha que estava muito doente, que os médicos iam amputar a perna dela. Vem aqui, doutora, ajuda a gente. Era 5 horas de viagem. Eu falei, não consigo ir para onde vocês estão em Peruíbe. Eu falei, traz ela para a clínica. Eu falei, doutora, ela não pode sair da cama, ela está com a perna podre. Eu falei, mas como assim? Manda foto. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime. Eu falei, manda por e-mail o como está a perna dessa senhora. E quando nós vimos isso, eu olhei para o Luiz, a gente ajoelhou no chão. Eu falei, Senhor amado, nos dá sabedoria. O que nós vamos fazer com essa mulher? Eu não sei nem que doença que é essa. Eu falei, vai ter que amputar. Mas aí veio na nossa mente, né, que isso tá igual tiririca. Pior que tá, não sei. Foi tratamentos naturais, se não ajudar não vai piorar. Eu falei, então a gente vai orar e a gente vai ensinar o Walter a fazer alguma coisa. E o Walter então começou a fazer argila, chá de tansagem, que é um chá antibiótico, que é um mato que tem lá em São Paulo. Ele falou, doutora, eu vou fazer chá de tansagem. Eu falei, muda a dieta dela, tira miojo, tira o tanque da dieta dela, vai dando muita água, e vai dando verdura, cruas, frutas. E ele ficou lá ajudando como médico missionário, ele é comportor. E ele ficou lá, colocando a perninha dela no sol e tal. Querem ver o que aconteceu em 2 meses? Sim. 2 meses depois. Amém? Amém. Esse é o Deus da cura? Sim. Nós temos o Espírito Santo? Sim. Vocês têm o dom do Espírito? Sim. Então, atingimos um tempo em que todo membro deveria ser lançar mão da obra médico missionária. Não é só para médicos. Tem gente que fala assim, doutora, Deus abençoe o ministério de vocês. Eu falei, é o nosso ministério, não vem falar que é meu não. É de todo mundo aqui, ó. Todo membro. O mundo é um hospital repleto de enfermidades físicas e espirituais. Por toda parte estão morrendo pessoas à míngua dos conhecimentos das verdades que foram confiadas para quem? Para quem? Para mim. Para nós. Para mim. Para nós. Aqui. Então, depois a gente foi para a Servisa, montamos a Associação dos Médicos Adventistas para tentar fazer com que os médicos também tenham essa visão da importância da gente estar junto com a liderança. Esse foi um dos primeiros encontros. Depois o Luiz acabou indo para Loma Linda, né, fazer o mestrado dele em estilo de vida. E nós tivemos a oportunidade para Boston, para Harvard, né, uma das maiores universidades de saúde pública, e lá pudemos testemunhar o que a gente viu, e publicando trabalhos, artigos científicos também. Inclusive, um artigo que nós fizemos, olhando esses pacientes e colocando nos dados científicos, esse foi um prêmio que o Luiz ganhou em primeiro lugar. Eram 40 universidades participando lá em Harvard, e esse prêmio foi em primeiro lugar, gente. Mostrando aquilo que Deus nos ensinou. Não é maravilhoso isso? O testemunho no meio científico também. Depois nós fomos inaugurar uma outra clínica no Rio de Janeiro. E depois nós fomos para a Austrália. Você quer continuar, Luiz? Pode continuar, então. Em 2018 nós fomos convidados pela divisão sul-pacífico da igreja, que tem sede na Austrália, para trabalhar em projetos de saúde lá com eles. Esse é o escritório lá da divisão. E há um grande grupo de pessoas lá querendo se mobilizar para fazer ministério na área de saúde também. Inclusive a divisão lançou um aplicativo chamado Elia Wellness, onde as pessoas se cadastram, preenchem uma pesquisa, ele dá um score de saúde para cada uma das áreas da sua vida e depois te recomenda uma série de cursos e de orientações para você seguir. Esse foi o primeiro grupo que nós treinamos de profissionais de saúde lá na Austrália para fazer programas de vida saudável de 7 dias em hotéis. Como eles não têm uma clínica como Servisa ou São Roque, eles agora têm equipes treinadas que fazem esses programas em hotéis. Da mesma forma como nós começamos a fazer em hotéis aqui no Brasil também, lá em Campos do Jordão, ou perto de onde a gente mora, a gente tem um programa de uma semana, onde a gente dá palestras, aulas de culinária,
e a gente leva as pessoas para fazer esse trabalho. Nós também começamos em 2020 um trabalho na área do digital, nas redes sociais, porque a gente entendeu, né? Ellen White falava que a mensagem de saúde tem que ser espalhada como as folhas de outono, né? Que as nossas publicações têm que ser espalhadas por todos os lugares. As pessoas estão na internet, e aí começamos esse trabalho na internet e a gente começa a ver esses testemunhos, né? Olha, Fabiana, vocês têm um poder além do prato. Estou refletindo muito em me entregar para Deus integralmente. Gostaria de conhecer a Adventista. Provavelmente uma pessoa que não é da nossa igreja, né? E aí a gente falou para ela que ela poderia procurar uma igreja lá no local onde ela mora. Desde 2023 a gente tem gravado o programa Vida e Saúde na Novo Tempo. E agora a divisão está com um projeto de ter o Momento Vida e Saúde nas igrejas no sábado de manhã. São vídeos de 2 minutinhos para dar uma ênfase na área da saúde. Isso está disponível para todas as associações, todas as igrejas que quiserem, gratuitamente esses vídeos estão disponíveis. A gente está agora trabalhando num projeto no Oriente Médio com o MENA, que é a União Adventista para o Oriente Médio e Norte da África, com um currículo de saúde para muçulmanos. Então as pessoas vão participar de um programa de 10 semanas de mudança de hábitos para melhorar o seu estilo de vida. Esse ano a gente acabou de lançar um livro chamado Meu Corpo, um Templo, que fala sobre qual é a relação da nossa saúde com a nossa vida espiritual. Por que Deus deu essa mensagem para nós? É só para prevenir doenças? Não, na verdade ela é muito mais. A gente vai ter algumas palestras sobre isso daqui a pouco. Eu queria, antes de encerrar, chamar a atenção de vocês para 2 textos da Bíblia. O primeiro está em Mateus capítulo 4. Mateus 4, versos 23 e 24. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Aqui fala de uma lista de pessoas que Jesus curou. Quando a gente fala que uma pessoa está endemoniada, ela está doente em que área da sua vida? Físico, no mental ou espiritual? Espiritual. Se uma pessoa é um lunático, o que é um lunático? Alguém que está no mundo da lua, né? Uma pessoa que está desconectada da realidade. Talvez hoje a gente falaria que ela tem uma psicose, uma esquizofrenia, né? Algo assim. Então Jesus curou os lunáticos. Essa é uma doença de que parte? Físico, mental ou espiritual? Mental. E quando fala que Jesus curou os paralíticos? Então ele curou as pessoas endemoniadas, lunáticas e paralíticas. A cura que Jesus dava era completa, era integral. Jesus curava em todas as dimensões da vida. E essas curas, na Bíblia, tinham um papel profundamente importante no evangelismo. Se a gente ler novamente o livro de Atos, no capítulo 3, naquela